Relações trigonométricas no triângulo retângulo. As relações trigonométricas existentes no triângulo retângulo admitem três casos: o seno, o cosseno e a tangente. O seno é cateto oposto sobre hipotenusa, que pode ser representado, só por SEN, e essa letra aqui é que representa o ângulo, que é cateto oposto, o CO sobre H. Aí o cosseno é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, a mesma letra do ângulo, igual a CA, cateto adjacente sobre H, que é a hipotenusa. E a tangente é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, Tangente é igual, eu posso tentar lembrar também, igual a coca. Tem também outra forma da gente tentar lembrar dessa relação. Tipo, lembrar da palavra socatoa. Só o S é de seno, aí o O de oposto e o H de hipotenusa. Então, S, é igual a O sobre H. Aí K, cosseno, C de cosseno, A de adjacente e H de hipotenusa. Aí toa, T de tangente, O de cateto oposto e A de adjacente. Então, vamos determinar as relações de acordo com o triângulo ABC, que possui lados que medem A, Azinho, Bzinho e Czinho. Tipo, eu tenho um triângulo aqui ABC, onde medem Azinho, Bzinho e Czinho. Então, o seno desse ângulo B aqui, que é essa abertura aqui, o seno é o que? Cateto oposto. Se é cateto oposto, é oposto a esse ângulo. Então, é essa medida aqui, que é esse Bzinho. Sobre a hipotenusa. A hipotenusa é sempre o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. É o A. Então, o cosseno de B é quem? É o cateto adjacente. E adjacente é o que fica próximo ao ângulo, Então, é esse lado aqui. Então, C sobre a hipotenusa, que é A. A hipotenusa, é o lado oposto ao ângulo reto. Então, o cosseno de B é C sobre A, cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente desse ângulo B é quem? Cateto oposto sobre cateto adjacente, B sobre C. Se for esse ângulo aqui de baixo, aí muda a relação, Porque muda a relação não, muda os valores, Porque o seno desse ângulo aqui, o cateto oposto a ele é C, a hipotenusa é A. Então, o seno de C é igual a C sobre A. O cosseno de C, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, é B sobre A. Então, o cosseno de C é B sobre A, diferente do cosseno de B, que é C sobre A. E a tangente de C vai ser igual ao cateto oposto, que é C, sobre cateto adjacente, que é B. Então, tangente de C é igual a C sobre B. Existem, vários ângulos, tem uma tabela, que expressa todos os valores desses ângulos, Mas, digamos, em uma questão, tipo, para você utilizar, eles vão dar o valor de alguns, da maioria dos ângulos, Digamos, se for o seno de 10, utilize um seno de 10. Só que o seno de 10 tem que vir dado, Porque aí vem de uma tabela. Aí, só que tem três ângulos, que são chamados de ângulos notáveis, que não vem dado nas questões, Isso daí nós devemos aprender quais são esses números, Que existe a tabela de ângulos notáveis. São os ângulos de 30,
45 e 60 graus. Então, como é que nós achamos, memorizamos essa tabela, né, dos ângulos notáveis? Então, a gente coloca os ângulos aqui, né, 30, 45 e 60. Aí seno, cosseno e tangente, nessa mesma ordem, viu? Para a tabela não ficar errada, a gente faz 1, 2, 3. Aí raiz e raiz, né, que é a raiz quadrada. Aí sobre 2, sobre 2, sobre 2. Sobre 2, sobre 2, sobre 2. Só que a raiz quadrada de 1 é 1, né? Então a gente fica só com 1 sobre 2. Então o seno de 30 é 1 sobre 2. O seno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2. E o seno de 60 é raiz quadrada de 3 sobre 2. Para o cosseno, né? O seno foi 1, 2, 3. O cosseno é 3, 2 e 1. Aí, raiz e raiz. Aí, sobre 2, sobre 2, sobre 2, né? Aqui eu disse que é a raiz. Só que a raiz quadrada de 1 é 1, né? Como eu mostrei aqui. Então, vai ficar essa relação. O cosseno de 30 graus vai ser raiz quadrada de 3 sobre 2. Cosseno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2. E cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. A tangente. Aí a tangente, né? Nós precisamos lembrar de mais uma coisinha, né? Que não está no PDF aqui, né? Mas a tangente é igual a seno, a tangente de um ângulo é igual ao seno desse mesmo ângulo sobre o cosseno desse mesmo ângulo. Então, se eu quero saber a tangente de 30 graus, é o valor do seno de 30 graus dividido pelo cosseno de 30 graus. Então seria a tangente de 30 graus é igual a o seno de 30 graus, que é 1 sobre 2, dividido pelo cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Só que aí raiz de 3 sobre 2, aí, como aqui é uma divisão de fração, né? A gente faz o que? Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. 2 vem para cima e o raiz quadrada de 3 vem para baixo. Eu posso simplificar esse 2 com esse 2, né? Com a multiplicação. Aí vai ficar 1 vezes 1. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Só que esse resultado, né? Deve ser racionalizado, né? Que é a gente eliminar a raiz do denominador, né? Então, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3, vamos ter 1 vezes a raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3, né? É a mesma coisa, tem uma propriedade da radiciação, que é raiz de 3 vezes a raiz de 3. É a mesma coisa. Eu uno essas duas em uma só. 3 vezes 3, 9, né? Raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3, né? Então, raiz de 3 sobre 3. Já temos o valor aqui da tangente de 30 graus. A tangente de 45 é bem simples, né? Porque aqui seria dividir esse valor por esse. Como os valores são iguais, né? Dividir dois números iguais, o resultado é 1, né? Então, 1. E tangente de 60 graus seria dividir raiz de 3 sobre 2 por 1 sobre 2. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, né? Então, simplifico esse com esse, né?
Aí vai ficar só raiz de 3, raiz quadrada de 3, 1 vezes 1, 1. Eu não preciso nem colocar, então raiz de 3. Então aqui já temos a nossa tabelinha de 30, 45 e 60, né, que são os ângulos notáveis. Então, por exemplo, aqui, considerando o triângulo abaixo, temos que, aí temos um triângulo aqui, um ângulo, esse lado é 5, esse lado é 4, esse lado é 3, né? Então, o seno desse ângulo aqui, né? Vamos fazer aqui com números, né? O seno desse ângulo, o seno é igual a quem? Cateto oposto, 4. Sobre a hipotenusa, né? Que é o ângulo oposto ao ângulo reto, 5. Então, o seno desse ângulo aqui é igual a 4/500. Quanto é o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, é 3/500. A tangente é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, 4/3. Então, do mesmo modo, né, dado o triângulo retângulo a seguir, então, digamos, temos aqui outro triângulo, né? O ângulo aqui. Então, o seno desse ângulo aqui é cateto oposto, 12, sobre a hipotenusa, né? Que é o ângulo oposto ao ângulo 90 graus, que é esse. Então, 13. Então, 12/13. Cosseno desse ângulo aqui é cateto adjacente, que é 5, sobre a hipotenusa, que é 13. E a tangente desse ângulo aqui é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, 12/5, né? Então, um exemplo muito comum e que mais costuma cair em vestibulares é aquele em que o exercício nos dá a medida das razões trigonométricas e nos pede o valor de um dos lados do triângulo, né? Isso é bem comum em questões, né? Então, consideremos assim o triângulo abaixo, de modo que o seno, né, do ângulo alfa aqui é igual a 1/3. Então, temos aqui o triângulo, né? A hipotenusa, né, que é o lado oposto ao ângulo reto, né? Aí a abertura do ângulo, esse daqui é o quem? O cateto oposto a esse ângulo. E esse daqui seria o cateto adjacente. Então, note que a hipotenusa é 12, enquanto... Opa, aqui tem um erro, né? Aqui é só um x. Enquanto o x é o cateto oposto ao ângulo alfa. Aí pela trigonometria, né? Temos que o seno, né? Como temos a hipotenusa e queremos descobrir esse valor, né? Que é o cateto oposto. A relação que é cateto oposto sobre hipotenusa é a do seno, né? Então a gente utiliza o seno. Então seria, né, que o seno, né, o seno é igual a quem? O seno é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 12. Então x sobre 12. Só que ele deu o valor do ângulo, né, que foi 1/3. Então ele deu o valor de 1/3, né? Então, portanto, a gente vai substituir o seno desse ângulo aqui pelo valor que ele foi dado, né, que é 1/3. Então temos o que? Que 1/3 é igual a x sobre 12. Aí a gente pode multiplicar cruzado. 3 vezes x, 3 vezes x. Aí 1 vezes 12, 1 vezes 12. Esse asteriscozinho aqui seria o sinal de vezes. Aí 3 vezes x, 3x. 1 vezes 12, 12. Fazendo bem detalhado. O 3 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, 3 passa dividindo. Então, 12 dividido por 3. Então, x igual a 4. E aqui temos um exemplo, né, em prática. Um avião levanta voo sobre um ângulo constante de 20 graus após percorrer 2.000 metros em linha reta. Qual será a altura atingida pelo avião aproximadamente? Aí, utilize seno de 20 graus, né, que deu 0,342, cosseno de 20 graus 0,94 e tangente de 20 graus
0,364, né? Que tem uma tabela para os ângulos, né? Que quando são ângulos diferentes dos ângulos notáveis, né? Esse ângulo vem dado, né? Dá os valores desse ângulo. Então, tipo, o avião saiu com um ângulo de 20 graus, né? E percorreu 2.000 metros, ou seja, daqui até aqui, 2.000 metros. E ele pergunta a altura que o avião tá, né? Depois de percorrer 2.000 metros. A altura, né? Seria esse H aqui. Então, a gente sabe o quê? Que o seno é quem? O cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Que aqui, o H aqui não é de hipotenusa, o H aqui é de altura, viu? Poderia ser outra letra, né? Que aqui é o cateto oposto. Então, a hipotenusa, né? Com altura, isso daqui forma um ângulo reto. Então, a hipotenusa é sempre o maior lado e o lado oposto que é oposto ao ângulo de 90 graus. Então, temos o que? Que o seno do ângulo aqui, né, que é 20 graus, é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 2.000 metros, né? Só que ele deu aqui o seno de 20 graus. Ele dá as outras medidas, né? Porque, digamos, se utilizarmos o cosseno, a gente iria descobrir esse lado aqui, né? E depois poderia usar a tangente e descobrir esse outro lado aqui, né? Mas aí não precisa fazer isso tudo, né? Já temos a relação direta aqui, que é cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Então a gente utilizando ela, né, que é a do seno, já dá essa altura aqui. Então, só que o seno de 20 foi dado, né, que é 0,342, né? E a gente multiplica cruzado, né? Então, 1 vezes H, 0,342 vezes 2.000, né? Eu vou botar aqui, né? Isso é a gente multiplicar. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. E 4 vezes 2, 8. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 0, né? Aí somos tudo. 0, 0, 4, 8 e 6, né? Então, como nós estamos multiplicando números com vírgula, então contamos a quantidade de números que estão à direita da vírgula dos números que estão sendo multiplicados. Aqui, como não aparece a vírgula, é porque a vírgula está no final. Então, não tem nenhum número aqui à direita da vírgula no 2.000. Então, não tem nenhum aqui. Só que aqui tem 1, 2, 3. Então, 3 ao todo. Eu tenho 3 aqui com nenhum aqui. Então, 3 números à direita da vírgula, né? Dos números que estão sendo multiplicados. Aí eu venho aqui no resultado e vou deslocar, né, da direita para a esquerda a quantidade de números que tem à direita da vírgula aqui nos números que estão sendo multiplicados. São 3, né? Então, 1, 2, 3. Então, deu 684,00. Como só tem zeros aqui, né? Então, a gente já pode eliminar esses zeros. Então, H é igual a 684, o quê? Metros, né? Porque aqui está em metros. Então, a altura atingida pelo avião será 684 metros.